11. Segundo livro do Samuel, capítulo 12, vamos meditar a partir do verso 13. Vamos do 13 em diante. Quantas encontraram, digam amém. Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 12, versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor. Então, Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Depois que Natã foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. E Davi implorou a Deus em favor da criança. E jejuou, e entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se do chão, mas ele não quis e recusou a comer. 7 dias depois, a criança morreu. Os conselheiros de Davi ficaram com medo de dizer-lhe que a criança estava morta e comentaram: enquanto a criança ainda estava viva, falamos com ele e ele não quis escutar-nos. Como vamos dizer-lhe que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma loucura. Versículo 19. Davi, percebendo que seus conselheiros cochichavam entre si, compreendeu que a criança estava morta e perguntou: a criança morreu? Sim, morreu, responderam eles. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa. Depois entrou no santuário do Senhor e o adorou. E voltando ao palácio, pediu-lhes que preparassem uma refeição e comeu. Seus conselheiros lhe perguntaram: por que ages assim? Enquanto a criança estava viva, jejuastes e chorastes, mas agora que a criança está morta, te levantas e comes? Ele respondeu: enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei. Eu pensava: quem sabe, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Mas agora que ela morreu, por que deveria jejuar? Poderia eu trazê-la de volta à vida? Eu irei até ela, mas ela não voltará até mim. Até aqui. Esse texto me salvou, como toda a palavra de Deus. E ele me chama muita atenção porque ele conta a história de um homem muito conhecido e o Espírito Santo de Deus, que sabe de todas as coisas. A última pergunta da dinâmica foi sobre Davi. E aí estava na introdução da pergunta o auditório todo: Davi! Porque a gente conhece Davi, né? Até mesmo quem está há pouco tempo no ambiente cristão, com contato com a palavra, já ouviu falar de Davi. Pessoas que não têm o hábito de ler a Bíblia ou ir à igreja, sabe, já ouviu. Aquele que derrubou o gigante, que derrubou o Golias. E quando eu olho para a história de Davi, ela me deixa sempre muito impactada por conta desse episódio aqui. Toda a história de Davi é uma história muito bonita, muito impactante, cheia de altos e baixos, como é a história da nossa vida, a história de um ser humano. Mas aqui me chama a atenção, por quê? Porque quando a gente vai no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 22, o autor de Atos, Lucas, ele faz um comentário sobre Davi que me chama muita atenção. Ele diz que Deus achou um homem segundo o coração dele. Então Davi é chamado de um homem segundo o coração de Deus. Gente, isso é o top dos top do elogio. Quem concorda comigo? Uma coisa é alguém falar: tá linda, que look bonito. Outra coisa é alguém falar: tu é uma mulher segundo o coração de Deus. Aí não dá, gente. E o próprio Deus que falou: eu rejeitei Saul e não achei alguém melhor, eu não achei alguém mais forte, eu não achei alguém mais imponente. Eu achei alguém segundo o meu coração. Então Davi, apesar de ter vivido coisas terríveis e de ter sido autor de coisas terríveis, porque o contexto dessa história aqui é uma história muito complexa, onde ele se interessa por uma mulher, ele tinha que estar na guerra, não estava em casa, do terraço, olha Betseba, vê ela tomando banho,
deseja ela, descobre que ela tem um marido, o marido está na guerra, mas mesmo assim vai lá, manda buscar ela, ele era rei, tinha autoridade, ela vem. Depois que ele descobre que ela engravidou, ele tenta mentir, e mentir é aquilo, né? Quanto mais você vai indo, mais ela vai aumentando, mais ela vai crescendo. Ele manda Urias voltar da guerra para ficar em casa e dizer que o filho era de Urias, mas Urias estava mais reto que Davi. Ele fala, não, está todo mundo na guerra, eu não vou para casa ficar namorando. Vou ficar na porta de casa. E Davi fala, gente, estou tentando enganar o homem não está colaborando. Aí escreve um bilhete, manda ele de volta para a guerra e no bilhete está dizendo assim, coloca ele na linha de frente. Olha que crueldade. Para ele morrer logo. Aí Urias vai, volta para a guerra, é colocado na linha de frente e morre. Então Davi comete vários pecados aqui. E ele está cheio de si quando Deus manda Natã. E eu gosto de olhar para Natã, o profeta Natã, que o profeta de vez em quando tem que ter estratégia, irmãos. Tem dia que Deus vai te usar na autoridade, você bota o dedo de profeta, faz cara de profeta. Agora tem dia que é no desenrolo, entendeu? Vem com calma. Natã chegou diante do rei e falou, vamos conversar. Imagina um homem que tinha uma ovelha, uma única. Veio alguém, pegou a dele. Davi fala, mas quem é esse? Ele falou, pois então, és tu, amado. E aí Davi cai em si, percebe que pecou contra o Senhor, escreve o salmo, na minha opinião, mais bonito, que é o 51. Senhor, purifica-me como isopo, me lava, para que eu fique mais alvo que a neve. Não retires de mim a alegria da tua salvação. Não me lance fora da tua presença. Um salmo de arrependimento, de implorar a Deus para continuar na presença. Todavia, quando eu olho para essa história aqui, eu vejo alguém que errou, que pecou, alguém que teve várias questões, tinha uma família extremamente disfuncional. Quando a gente olha para a família, para os filhos de Davi, aconteceram coisas terríveis. Mas apesar de todas as suas falhas humanas e carnais, ele era um homem que, espiritualmente falando, dava show de maturidade. E a primeira vez que eu li esse texto aqui, eu fiquei extremamente impactada, porque eu falei, gente, que reação é essa? E a gente vai falar um pouco mais disso aqui. Mas até chegar nisso aqui, nessa atitude aqui, Davi ele teve uma história de alguém que se posicionava espiritualmente falando de uma forma madura, de forma adulta. Mesmo não vivendo no tempo da graça, ele foi alguém que soube aproveitar a presença de Deus, e a gente precisa aprender com isso. Ele era filho de Jessé, neto de Ruth e Boaz. Trabalhava como pastor de ovelha, ficava no pasto o dia inteiro cuidando das ovelhinhas. A Bíblia diz que um dia pegou um urso, veio atacar a ovelha, ele vai contra o urso. No outro dia um leão vai contra as ovelhas, ele vai contra o leão também. E ficava ali cuidando das ovelhas do pai. E a família dele, uma família grande, vários irmãos robustos, os irmãos iam para a guerra, mas o papel de Davi era ficar ali. Só que enquanto ele ficava ali cuidando das poucas ovelhas, ele construiu uma relação com o Senhor. Ele escreveu várias músicas. Atribuído a Davi são 73 salmos. Ele inventou um instrumento musical, está na Bíblia. E ele ficava ali cantando e adorando ao Senhor. Então, desde a intimidade, quando ninguém estava vendo, quando não tinha gigante, quando não tinha projeção, já havia relacionamento. Porque maturidade em Deus não se constrói no altar. O altar é o reflexo do que você vive no quarto. Então, tinha uma história no pasto com ovelha. E ovelha cheira mal, quem já viu? Ovelha é um bicho teimoso. Um bicho que tenta contra a própria vida. A analogia de chamar a gente de ovelha não é à toa, não. É bem perfeita mesmo. Porque a ovelha ela é assim, ela é teimosa. O pastor precisa toda hora. E aí a vida de Davi já começa de um jeito que faz tudo, assim, tudo colaboraria para Davi ser imaturo. Pensa comigo. Davi está no pasto cuidando de ovelha. O profeta mais famoso da época chega na casa dele. Fala, vim aqui ungir alguém. Aí o pai dele fala, então vou mostrar os filhos. Aí começa a ostentar filho, que o povo tinha era filho. Eu só tenho um. Se fosse na minha casa, eu só ia passar um. Vai, Gael. Aí começa a ostentar filho. Gente, o profeta mais respeitado, o homem que regia Israel, chegou com um vidro
de óleo para ungir alguém. Ninguém, eu sei que não tinha WhatsApp, eu sei que não tinha Instagram, mas podia falar para um menino, vai lá correndo no pasto, chama Davi, tem uma coisa acontecendo. Ninguém chamou ele. Irmãos, se ela é em casa, eu já ia arrumar um tumulto no grupo da família. Quem ia arrumar? Eu ia falar, como é que o profeta vem aqui e ninguém me avisa? Todo mundo tem um grupo da família que dá tumulto, quem já viu isso? E Samuel começa a ungir, Samuel começa a analisar, passa um, passa outro, e não foi o pai de Davi que lembrou de Davi. Foi Samuel que falou, acabou o filho. Gente, eu vou falar para vocês, se é hoje, tem gente que não falava com a família nunca mais. Não, porque em 97 Samuel veio aqui em casa. Você pensa que eu esqueci? Eu não vou no Natal de 2026 porque em 97. Tem gente que ama ostentar uma história de ofensa antiga. E conta sempre a mesma história. Aí eu lembro do pastor Cláudio Duarte, que foi aconselhar um casal e falou para a mulher assim, mas por que você está com raiva do seu marido? Ela falou, porque ele me negou um abacate. Aí ele falou, isso tem 10 anos. Ele falou, mulher, vai no sacolão e compra um abacate para você. Irmãos, muitas vezes eu e você não crescemos em maturidade na palavra do Senhor, porque a gente adora ostentar a ferida antiga. Não, porque me fizeram, porque esqueceram de mim. Amado, de vez em quando a gente vai ser esquecido mesmo. Mas seremos esquecidas na terra, porque se no céu o seu nome já foi citado, uma hora Deus vai fazer o profeta te achar, na ovelha, no pasto, no mato, não importa, porque a Bíblia diz que a mesa não ia ser posta quando aquele que deveria ser ungido não chegasse, e quando Davi não chegou, não teve mesa. Se a mesa é para você, ninguém senta até você chegar. Ah, mas não me chamaram. Deus é que tem que chamar. O problema, irmãs, eu não sei se vocês assistiam esse tipo de conteúdo. Eu amava as novelas do SBT. Marimar. Quem assistia? Marimar, Maria do Bairro, Maria Mercedes. Te achei em 30 mais, 40 mais. E era aquilo, né? Ela era apaixonada por Carlos Eduardo. E tinha toda uma trama. E eu lembro de Maria do Bairro, que era a versão pobre, né? Era gêmeas. Eu acho que era essa, que tinha gêmeas. A rica e a pobre, a má. A usurpadora. Olha, o povo era fiel. Não perdi um capítulo. Esse drama, esse constante drama. Tem coisa que nos fere? Tem coisa que nos fere. Mas a gente precisa aprender a botar limites também um pouco nas nossas feridas, porque tem gente que já amanheceu. O Senhor diz, o choro dura uma noite, a alegria veio amanhecer. A alegria está batendo a porta, mas não quer deixar a alegria entrar, porque a referência se tornou o sofrimento. Imaturidade. E se Davi, logo de cara, já começasse a traçar uma história de se basear pelo que faziam com ele, ele não ia avançar. A Bíblia diz que ninguém da família dele o convida, mas Deus lembra dele. E quando ele chega lá, quando Samuel joga o óleo, a Bíblia diz que ele é cheio do Espírito Santo de Deus. E aqui eu já aprendo a primeira lição. Deus quer fazer uma obra na sua vida. Deus quer nos encher. E talvez pessoas da nossa família sejam empecilhos. Isso vai acontecer. Pode acontecer. Mas eu e você não podemos limitar o agir de Deus por conta disso. E numa época onde o Espírito Santo não era derramado, Davi aproveitou a porção que estava sobre ele. Falou, não largo essa porção nunca mais. E foi um homem cheio do Espírito Santo até o fim da vida. Porque prosseguiu em se manter cheio. Primeiro livro do Samuel, capítulo 16, versículo 13. Diz que Samuel apanhou o chifre, derramou o óleo e ungiu a Davi na presença dos seus irmãos. E ali ele foi cheio do Espírito Santo. Foi cheio do Espírito Santo, mas voltou para o pasto. Porque às vezes a gente acha que a obra de Deus ela é imediata. A obra de Deus é já, mas não é imediata, porque antes que aconteça, Ele precisa nos preparar. Todos passaram pelo teste do tempo.
Todo mundo viveu um período até passar pelo cumprimento da promessa. Todos. E esperar também a maturidade. A Bíblia diz que Davi volta para o pasto cheio do Espírito Santo, fica lá tocando harpa, compondo suas canções, e Deus rejeita Saul. E aí interessante que a cronologia da vida de Davi é um pouco confusa. Mas a Bíblia vai dizer que Saul começa a ser atormentado de um espírito maligno. E ele procura alguém cheio do Espírito Santo para ajudar ele. E Davi é escolhido. Um crente maduro, além de ser cheio do Espírito Santo, ele precisa transbordar isso. Porque uma realidade é fato, algo é fato na minha e na sua vida. Quando a gente levantou a mão e decidiu por Cristo, Ele nos fez morada e derramou o Espírito Santo dele, sobre nós, para tabernacular em mim e em você. Isso aconteceu no momento que você se converteu. E muitas vezes quando a gente usa a expressão ser cheio do Espírito Santo, principalmente hoje com a internet, com o escárnio, parece que tem a ver com alguma coisa de manifestação o tempo todo sobrenatural, de uma coisa meio caricata. Irmãs, ser cheio do Espírito Santo é ter tanto da presença dele, que na hora que eu tenho a opção de agir a carmosina ou agir o Espírito, eu deixo agir o Espírito. E Davi era esse cara. Porque ele vai para a casa de Saul, começa a tocar harpa e por conta da música que ele fazia, o espírito se afastava. Crente maduro, crente cheio de autoridade, crente que entende que nem toda guerra é contra a gente. É o que o apóstolo Paulo nos orientou. Mas a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, mas é contra principados e potestades que estão nas regiões celestiais. Irmãos, duas verdades. Primeira, a gente está negando o mundo espiritual. E segunda, quando a gente abraça ele, ao invés de a gente tomar uma atitude de expulsar demônio com aquilo que habita em nós, que é a maior força da terra, a gente bota no grupo do WhatsApp de oração. Quem já viu isso? Satanás está me perturbando, irmãs, venham orar por mim. Uma bênção ter a oração, pedir oração. Mas eu preciso dizer algo para você nessa noite, eu quero que você grave isso. Dentro de você habita o poder dos poderes, você tem autoridade no Senhor. A Bíblia diz que no nome dele, nós temos autoridade de pisar em serpente e não sofrer nenhum dano. Crente maduro sabe o que carrega, e se acha que não está carregando o suficiente, então vai buscar. Porque a nossa música não pode ser vazia. E hoje eu me emocionei porque o primeiro louvor que tocou aqui, eu fiquei 3 anos fazendo devocional com a mesma música. Primeiro louvor que tocou aqui, flua neste lugar. Todo lugar onde eu ia, as pessoas já sabiam tanto que eu escutava essa música para sempre. Todo santo dia eu fazia devocional com essa mesma música. Que eu fui numa conferência de jovens, eles me deram uma caneca que tinha um QR Code. Eu só escaneava, começava a tocar. Eu falei, eu amei isso. Porque eu falei para o Senhor, eu vou clamar até que isso se torne realidade. Eu não quero cantar por cantar, não é só mais uma letra. Nós precisamos ser mulheres cheias do Espírito Santo, que quando Satanás acha que tem autoridade para entrar na nossa casa e fazer bagunça, a gente faça uma oração no nome dele e ele tenha que bater em retirada, porque o nome de Jesus é poderoso, é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. A música de Davi não era entretenimento, a música de Davi era libertação. Um homem posicionado que dava bons testemunhos. Só que a coisa vai mudando. Ele passa pelo episódio do Golias, eu não vou entrar muito nessa aqui. Eu até brinquei que lá em casa tem o top 1, top 2 e o top 3. Top 1 é Jonas. Meu filho, todo dia, meu filho tem 4 anos. Foram meses contando Jonas. Aí Jonas fugiu de Nínive. Aí depois eu fui introduzir Sansão, consegui. Aí comecei Sansão, forte, levou o portão. Aí um dia fui contar dos 5 pães e 2 peixinhos. Ele queria saber o nome do menino. Passou dias me perguntando o nome do menino. Eu falei, não tem na Bíblia, Gael. Aí ele perguntou tanto, eu falei, Rafael. Até hoje ele acha que o nome do menino é Rafael. Davi mata o gigante, por conta disso é promovido. E aí aqui eu não vou entrar muito nisso, mas já preciso deixar algo para mim e para você. Gigante promove mais do que bonança, tá?
Eu sei que isso é horrível, mas quem promoveu Davi foi gigante, não foi bonança. Tem luta que veio para te promover, para me promover. E depois que ele passa desse período, ele começa a sofrer uma perseguição. Saul percebe que já tinha sido rejeitado por Deus e começa a ver o trabalhar do Senhor em Davi. Durante um bom tempo, muitas pessoas achavam, alguns teólogos vão afirmar, que a unção sobre Davi era para ele substituir Samuel, que ele seria um profeta. Até porque para ser rei tinha que ser filho de rei. Monarquia é assim, né? Tem que ser filho. Mas Deus, quando ele quer escolher os improváveis, irmãos, ele quebra a regra humana. Não era o filho de Saul, era Davi. E Saul começa a perseguir Davi, é uma perseguição terrível. Para piorar, Davi fica amigo do filho de Saul, Jonatas, e a Bíblia diz que ele fica perseguindo. Só que interessante que quando a gente chega lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 24, a Bíblia diz assim: Saul voltou da luta contra os filisteus e disseram-lhe que Davi estava no deserto de En-Gedi, ou Gedi. Então Saul tomou 3.000 homens de seus melhores soldados de toda Israel e partiu à procura de Davi e os seus homens perto dos rochedos selvagens. Ele foi aos currais de ovelhas que ficavam junto ao caminho. Ali havia uma caverna e Saul entrou para fazer as suas necessidades. Só que dentro da caverna estava Davi e seus companheiros bem no fundo. Olha isso. Saul passa dias perseguindo Davi. Aí Davi foge, monta um exército de improvável. Fica fugindo de Saul para tudo quanto é lugar. Um dia ele se esconde dentro de uma caverna e Saul entra para fazer necessidade. Gente, aí tem que ter muita maturidade. Porque se tem uma coisa que deixa crente imaturo na nossa geração é um pouquinho de perseguição. Às vezes a perseguição não é nem real, às vezes ela está na tua cabeça. Eu não sei se aqui acontece, mas no Rio de Janeiro acontece. Uma pessoa acha que a outra está estranha. Aí fica estranha. Aí a outra que está estranha fala, fulano está estranho comigo, vou ficar estranho também. Aí fica uma reunião de 15 pessoas estranhas sem motivo aparente. Quem já viu isso? Às vezes o negócio está na tua cabeça, nem é real. Davi estava vivendo uma perseguição real e tinha a oportunidade de matar Saul. Ele está no fundo da caverna e Saul está ali. Ó. Se ele quisesse, ele empunhava a espada e matava na hora. Mas ele diz assim, eu não vou matar não, eu vou cortar um pedacinho da orla para ele ver que eu tive a oportunidade e não fiz. Crente maduro não fica falando mal dos outros, não fica matando os outros, não fica tocando no... Ah, mas Saul foi rejeitado por Deus. Não importa, mesmo sendo rejeitado, quem é crente maduro não se preocupa em ficar acusando o outro, muito pelo contrário. Quem nos defende é o Senhor. E o tempo todo Davi colocou isso nos Salmos. Não perca a sua maturidade por conta de guerras que Satanás quer colocar no nosso meio. Nos dividindo, nos separando. Principalmente entre a gente, nós mulheres. Nossa, o mundo prega tanta coisa errada pra gente, diz que a gente tem que competir. E tem mulher que vai caindo. Vai caindo nessas ciladas, vai caindo nessa mentira, vira perseguição. Está muito bem, feliz com o seu lookinho. Entra uma mais arrumada, fica logo de cara feia. Lá no Rio acontece isso, aqui em Brasília eu sei que não acontece. Mas acontece por aí, irmãs. Competição no nosso meio, coisas tristes que o inimigo está trazendo. E a Bíblia diz que divisão é obra da carne. Davi sabia respeitar, ele corta um pedaço do manto e fica arrependido, porque ele sabe que quem tinha que cobrar de Saul era o próprio Deus. Não entra nesse tipo de guerra, isso vai te cansar. E tudo que o inimigo quer fazer é colocar problemas no corpo para que a gente deixe de ser membro para se tornar prótese. No corpo circula sangue, na prótese não. Prótese é funcional, mas ela fica de fora, ela não está inserida. Mas nós não, nós somos membros do corpo de Cristo, para a glória do nome dele, e no nosso meio nenhuma divisão permanecerá. Então ele vai tendo uma atitude madura atrás da outra, um homem cheio do Espírito Santo, um homem que quando ministrava trazia libertação, um homem que respeitava o outro.
Maturidade, irmãos. Eu fico triste de verdade, eu falo isso. Eu sou uma pessoa muito presente nas redes sociais e várias vezes as pessoas me mandam vídeos, me mandam coisas. Se posiciona. Eu não estou ali para ficar falando mal de outro crente. Mas caiu. Que Deus levante então. Porque a Bíblia diz que quem está de pé para tomar cuidado. Não é nem quem está de pé. Quem pensa que está. Não gosto de falar mal de crente, não gosto de falar mal de igreja. Eu amo igreja. Mas tem problema. Tem, porque tem gente. E se você achar a igreja perfeita, nem entra, que está arriscado de você estragar. Quem já viu isso? E Davi amava isso, um crente maduro. Ele sabia que naquele momento Saul não estava numa posição ok, mas que um dia ele tinha sido escolhido por Deus. A gente precisa voltar a ter temor pelos escolhidos de Deus. Isso é maturidade, irmãos. Eu fico triste porque, às vezes, ao invés da gente se guardar, eu vejo minorias na internet, um protege o outro. A igreja não, a igreja quer acusar, quer expor. Eu acho isso triste. Que a gente seja um ambiente de acolhimento, assim como a irmã contou. E detalhe, já passa lá na loja, mulher única, e já compra o teu look, para apoiar o empreendimento da outra. Unidas. Só que verdadeiramente, para mim, o ápice da atitude madura de Davi é esse aqui. Foi maduro quando não atacou Saul, foi maduro quando era cheio do Espírito Santo, foi maduro com a sua família, mesmo depois de excluído. Mas aqui, naquele texto que a gente leu primeiro, ali ele dá show de maturidade. Todo errado, mas arrependido. Chora diante de Deus, pede perdão, e aí Natan libera um decreto sobre ele, diz, você foi perdoado, mas a criança morrerá. E a Bíblia diz que ele faz algo completamente atípico, porque ele era rei, ele não podia tirar as vestes, se jogar no chão, isso não existia um rei rolando no chão, não existia um rei chorando. Muitas vezes, para lamentar, os reis colocavam pano de saco e cinza no cabelo, mas se jogar no chão, chorar, isso não existia. E ele se humilha, ele desce completamente da posição dele. Crente maduro é aquele que sabe que tem que se humilhar. Tem gente que fala assim, estou na fila esperando os humilhados ser exaltados. Vai ficar na fila para sempre, isso não está na Bíblia? Os humilhados não serão exaltados. É aquele que se humilha, é completamente diferente. Porque uma coisa é você se humilhar, outra coisa é você ser humilhado. Tem gente que é humilhado por fora, mas por dentro o coração é soberbo. Esse não alcança a graça do Senhor. Mas aquele que desce quando precisa, esse alcança a misericórdia. E a Bíblia diz que Davi chora, lamenta, jejua, ora, implora pela vida da criança. Só que ela morre. E aí, quando ela morre, todo mundo fica com medo de contar para ele. E algumas versões dizem assim, ele vai cometer uma loucura. E muitas vezes, quando acontece uma coisa triste na minha e na sua vida, a expectativa do outro, a espera do outro é que a gente cometa de fato uma loucura. Que a gente se perca completamente. Que a gente perca a fé, que a gente desista. Mas a verdade é que nós que somos cheias do Espírito Santo, maduras no Senhor, não somos guiados por qualquer ventinho, não é isso que nos derruba. Nós estamos fincadas na rocha que é Jesus. E ainda que a expectativa do mundo seja que a gente enlouqueça, nele estamos firmadas numa fé inabalável e madura, que não retrocede à beira de qualquer problema. E aí, eles ficam naquela expectativa de que Davi vai cometer uma loucura. Davi percebe e fala assim, a criança morreu? Eles falam, morreu. Aí ele fala, então tá bom. E aí, eu lembro que a primeira vez que eu li esse texto, eu falei, Jesus, que tremendo. A Bíblia diz que ele se levanta e logo se lava para mudar de aparência. Se perfuma, se veste. E se tem uma coisa que eu e você sabemos fazer muito bem, é mudar a nossa aparência. Se levantar, irmãs. Às vezes está doendo, está difícil. Por fora, nós estamos maravilhosas. Por dentro, só a gente sabe como é que a gente está.
Mas a Bíblia diz que ele se posiciona completamente diferente, sai do chão, se lava e decide ir adorar a Deus. Vai lá, adora o Senhor, derrama a alma dele, pede perdão, chora e quando volta, pede comida, prepare uma refeição para mim. Aí o pessoal fala, Davi, que história é essa? Você está doido? A criança estava viva, você estava rolando no chão, a criança está morta, você sai para adorar? Você se veste, você se arruma, tá tudo dando errado e você passando maquiagem para ir para o congresso, tá tudo dando errado e você de blusa verde, o inimigo falando que vai dar tudo errado e você no salto, que história é essa? E eu vou te falar, confunda o inimigo. O dia que eu estou no shopping mais bem arrumado é o dia que eu estou mais durinha, quem já viu isso? Só a casquinha Uber, mas o look tá, ó... E Davi, ele inverte a lógica humana. Porque hoje, muitas vezes, quando a nossa oração não é atendida, ou o nosso jejum não é atendido, ou não sai do jeito que a gente esperava, aí é que a gente deita e chora, aí é que a gente rola no chão, aí é que a gente faz birra. E eu vejo um Davi maduro que entendeu a decisão de Deus e falou, bem, ele é Deus, eu não tenho para onde ir. Eu vou voltar para a presença dele. E numa época onde Jesus ainda nem tinha morrido na cruz, eles não tinham noção de salvação, tudo que Davi fala messianicamente é por visão, é por profecia, ele já entendia, porque ele diz assim, a criança não vai vir mais até mim, mas um dia eu vou até ela. Ele tinha consciência de salvação. Crente que tem consciência de salvação é crente maduro, que sabe que tudo isso aqui vai passar, tudo aqui é lindo, tudo aqui é maravilhoso, tem muita coisa legal na terra, e tem mesmo, tem muita coisa ruim, mas também tem muita coisa legal. Você comer bem, você viajar, não sejamos hipócritas, a gente gosta de coisa boa. Aí eu me lembro de uma vez que eu voltei da África, a líder do departamento infantil falou assim, Carmozina, as crianças estão precisando dar um se liga. Vai lá, mostra um pouco da realidade das crianças africanas e pede para as crianças orarem, faz uma aula lá com eles, para eles entenderem um pouco. Nós fizemos a aula no culto das crianças, apresentamos tudo, aí no final... Falei, crianças, vamos ficar de pé para orar. Um menininho de 8 anos não quis ficar de pé. Eu falei, fica de pé. Ele, eu vou orar sentado, eu estou cansado. Eu falei, fica de pé, rapaz. Ele, eu queria um sofá retrátil. Eu falei, ó. Tem muita coisa boa nessa terra, mas o crente maduro sabe que o lugar onde não vai haver choro, não vai haver dor, não vai haver ranger de dentes, não é aqui. Mas a gente vai chegar lá, e quando a gente chegar lá, a gente vai ver ele face a face, vai contemplá-lo como ele é, não como sombra, mas na realidade. A gente não vive por aqui pela terra, não, porque se nós vivêssemos pela terra, a gente nem levantava da cama. Não levantava mais, irmãs, está terrível, o mundo está terrível. E Davi vai contra a lógica humana. E por que eu disse que esse texto me salvou? Porque eu precisei decidir ser muito madura num momento espiritual da minha vida. Há um tempo atrás, há muitos anos atrás, eu me converti com 16 anos. E a minha vida inteira, desde que eu me converti, eu estava no finalzinho dos 15 para os 16, eu sempre ouvi do Senhor que eu iria pregar. No dia da minha conversão, o Senhor usou alguém para falar que eu ia pregar. E eu sempre tive isso em mente. E como toda menina, eu tinha uma vida desenhada na cabeça, né? Vou casar com tal idade, vou estudar com tal idade. Eu sempre amei a palavra, sempre me dediquei muito à palavra. Fiz um seminário de 1 ano, foi o primeiro seminário que eu fiz. Foi onde eu vi o grego pela primeira vez. E eu falei, uau, gostei do grego, vou estudar isso. E aí eu consegui uma carta de um seminário para fazer um bacharel de 4 anos. Eu peguei essa carta, levei para o meu pastor. E ele já me deixava pregar, eu ministrava nos cultos jovens e no culto principal da igreja. E eu falei, pastor, eu quero estudar um pouco mais. Entreguei a carta para ele, ele falou, Carmozina, agora não. Dobrou a carta e guardou. Eu falei, mas por que, pastor? Ele falou, agora não é o momento, mas na hora certa, Deus vai me dizer. Eu falei, então vou investir na minha vida. E eu me lembro que, eu já sabia que eu ia ser pregadora, mas eu achava que a pregação na minha vida ia ser uma coisa secundária. Então eu e minha irmã, nosso sonho era ser cabeleireira, né, Mara? Preparamos tudo, montamos salão, fizemos vários cursos. Vamos ser cabeleireiras. E nesse meio tempo eu comecei a namorar. Conheci um rapaz, comecei a namorar, muito jovem. Nós namoramos por 4 anos. Muitas coisas aconteceram durante esse namoro. E aí, quando a gente já estava com 4 anos
3 anos e meio, nós decidimos que nós íamos nos casar. E eu falei, minha vida está montada. Estudo a palavra, prego de vez em quando, tenho as minhas clientes do cabeleireiro, do cabelo, minhas clientes de cabelo, vou ser cabeleireira e vou casar. Está tudo certo, tudo arrumado, coisa linda. Obrigado, Jesus. E a minha família é muito festeira, né? A minha família, todo mundo lá é bilíngue. Nós falamos 2 idiomas, português e gritando. Quem tem essa família? Você passa lá na portaria do meu condomínio, todo mundo sabe, família de Carmozina tá aí. Falei pra minha família que ia casar, não, vai ter festa. E aí fizemos festa, irmãs. Pensa naquela festa toda de pompa. Vestidão, bolo de não sei quantos andares. E eu falava, Deus está fazendo uma grande obra. E ser maduro, ser adoradora, ser fiel, ser presente, quando tudo está fluindo, é muito fácil. Quando tudo está fluindo, a gente é a primeira a chegar e a última a sair. A gente canta, a gente dança, a gente é até animada, né? E a Bíblia fala isso, que Davi um dia foi buscar a arca de volta. A Bíblia diz que ele dançou com toda a força diante da arca. Ele dançou tanto que a mulher dele olhou do palácio e desprezou ele. Mas ele adorava o Senhor com intensidade. Muitas vezes, quando está tudo bem, a gente adora o Senhor com intensidade. Mas a maturidade espiritual está em resistir, adorando no dia bom, no dia mau, no dia feliz, no dia alegre, na multiplicação ou na falta. É ser um adorador constante, independente das emoções. Porque o nosso emocional está mandando no nosso espiritual. Não estou bem, não faço devocional. Não estou legal, não oro. Sei lá, estou meio assim. Não vem para a igreja. E as nossas emoções vão guiando, vão sendo o nosso leme. Toma cuidado. Irmãs, principalmente a gente, nós mulheres, tem dia que a gente acorda querendo conquistar o mundo. Meio-dia tu não quer sair do quarto. Quem já viu isso? Não vai pela tua emoção não, amada. E aí nós nos organizamos, fizemos uma bela festa, e no dia 16 de março de 2013 eu me casei. Eu e o Leonardo, nós nos casamos e o casamento foi muito lindo. Minha família toda feliz, coisa linda. E a igreja inteira compareceu e eu falei, Senhor, está tudo pronto. Só que, quando foi no dia 19 de maio de 2013 mesmo, 2 meses e 3 dias depois, o Leonardo foi trabalhar, levou um tiro na cabeça e morreu. Ele tinha 24 anos. E aí meu mundo caiu. Com 26 anos, fiquei viúva. 2 meses depois do casamento. No espaço muito curto, de 1 semana, eu perdi muito peso. Meu cabelo começou a cair. Minha sobrancelha caiu. Eu não quis mais voltar para casa, fui para a casa das minhas irmãs. E eu só chorava, as minhas clientes tentando me fazer voltar a trabalhar, mas eu já não tinha mais ânimo, larguei tudo de cabelo. Deixei tudo para lá, eu fazia uma faculdade, eu estudava na Universidade Federal Fluminense, fazia letras, português, grego, deixei para lá, fui deixando tudo para lá. E eu passei a ficar só em casa, e muito triste, muito quieta, muito silenciosa. E muitas vezes eu não tinha realmente força de orar, força de jejuar, mas eu colocava um sermão, ouvia um sermão no YouTube. A minha prima, que me acompanhou muito tempo, minhas irmãs, às vezes lia as histórias bíblicas para mim, e de alguma forma eu tentava assimilar aquilo, mas parecia tudo muito distante, porque quando a gente está magoado, quando a gente está triste, quando a gente está dilacerado, a gente não quer, a gente quer chorar mesmo. Só que um dia, no meio desse turbilhão, meu pastor foi me visitar. Chegou lá em casa e falou, Carmozina, vim tomar um café contigo. Ele me visitava sempre, né? Eu não ia muito na igreja, não. Porque toda vez que eu ia na igreja era muito difícil assimilar. E aqui vai uma dica, tá? Alguém está em luto? Abraça. Escuta. Dá comida, que comida consola. Quantos concordam? Dá um pudim, um empadão. Mas não fala abobrinha, irmãs. Eu lembro que uma vez eu cheguei no culto, uma irmã falou para mim assim, Carmozina, eu perdi meu marido tão nova quanto você. Eu falei, foi mesmo? Ela falou, foi, mas dá glória a Deus. Porque o seu morreu, o meu arrumou outro e foi embora. Eu falei, amada, não é a mesma coisa. Pega aqui na minha mão. Minha irmã queria morrer.
Fiquei muito em casa. Comecei a tomar um remédio, fiquei com medo de sair. E aí eu acho interessante que tudo que me elogiam hoje foi o que ficou mais derrotado. O pessoal fala, você tem uma pele bonita. Se eu mostrar pra vocês como é que eu ficava de reação alérgica. O pessoal fala, tu tem um sorriso lindo. Eu fiquei meses sem rir. E aí eu lembro que um dia o pastor falou, vou tomar um café contigo. Chegou lá para tomar o café, colocou a mão no bolso e tirou a carta toda amassada, preenchida. Falou assim, agora é a hora de você mergulhar na palavra. Eu falei, agora eu também não quero. Porque agora eu não estou formulando uma frase aqui na minha cabeça. Irmãs, tudo que eu tinha, Deus me tirou. A minha mãe era como se, o Léo era como um filho para minha mãe. Minha mãe ficou tão desesperada que ela foi, doou todas as minhas coisas. Quando eu procurei as minhas coisas, eu tinha uma casa montada. Eu falei, mãe, cadê minhas coisas lá? Doei tudo. E eu tinha um cachorro, o nome do cachorro era Jacó. Porque Jacó segurou o anjo. Era mesmo. Quando eu voltei a morar com a minha mãe, pastora, o dono da casa da minha mãe, era uma casa alugada, ele não permitiu o cachorro e eu tive que entregar o Jacó para minha sogra. E foi a última coisa que foi embora. E eu falei, eu estou num tempo que se eu passar manteiga no biscoito, ele cai para baixo. Quem já viu isso? Luta atrás de luta. E tudo aquilo que era sonho, chamado, viver, altar, viagem, missões, nossa, isso nem passava na minha cabeça. Tudo era muito nebuloso, impossível. Só que olhando para a atitude de Davi, eu consigo entender o que faz o ser humano ser segundo o coração de Deus. Às vezes a gente quer chamar a atenção do Senhor e a gente usa os nossos dons, os nossos talentos. Você pode ter uma boa oratória, você pode ter uma voz linda, como das mulheres que ministraram aqui, como da pastora. Você pode ter um talento extraordinário, cozinhar como ninguém cozinhou, fazer algo que seja completamente fora da curva, mas isso não sustenta. O que sustenta é um coração rendido, que pode estar magoado, mas vem, pode estar alegre, mas vem, pode estar feliz e vem, pode estar triste, vem, porque você sabe que você não tem para onde ir. É o que Pedro disse, nós vamos para quem? Jesus falou, vocês não vão embora não, o discurso não está pesado não, o discurso até está pesado, mas a gente vai para quem? Só tu tens palavras de vida eterna, minha garantia não está no dinheiro, não está na política, não está em líderes religiosos, está no Senhor Jesus, que vive e reina. Não adianta fazer birra. Porque muitas vezes a nossa atitude é assim, não saiu do jeito que a gente quer. A gente quer se jogar no chão, é dar as costas. E quando eu vi que Davi conseguiu inverter, eu choro enquanto dá para clamar. Mas quando Deus disse que é sim ou não, Ele é soberano. E eu não deixo de amá-lo porque Ele não me agradou do jeito que eu queria. Eu sou maior do que isso. Nossa relação não é de troca. Porque eu não sirvo a Ele pelo que Ele faz hoje. Eu sirvo a Ele pelo que Ele fez há 2000 anos atrás. Que foi subir no madeiro no meu lugar. Crente maduro entende isso. O pastor me deu a carta. Peguei a carta, falei, eu não vou a lugar nenhum. Aí meu cunhado, minha irmã e meu cunhado namoram desde da década de 80, 90, sei lá, 70. Eu nasci, meu cunhado já estava lá em casa. Mas falei, ele é meu irmão, minha mãe, não, esse é o cunhado, a sua irmã é ela. Meu cunhado falou, se você quiser eu te levo e te busco do seminário. Tem certeza? Tenho. Começou a ir comigo. Fez a faculdade também. Eu ia para o seminário, eu botava uma calça jeans muito velha, um tênis muito velho, uma mochila do Vasco, eu sou vascaína, isso é para você como eu sou resiliente. E eu sentava no seminário. 6-0. Eu sentava no seminário e só chorava. E um dia um pastor chamado Eduardo Gomes, que eu amo a vida desse homem, entrou na sala e começou a dar uma aula de cristologia, e naquele dia eu não chorei, prestei atenção. Falei, nossa, que interessante o que ele está falando. Ele passou uns capítulos do livro, quando eu saí, descobri que na biblioteca do seminário tinha aquele livro, peguei o livro, passei a madrugada inteira lendo, e a partir dali o Senhor mudou completamente a minha realidade, porque na palavra eu fui me apaixonando, conhecendo mais Jesus, conhecendo mais da face de Cristo, e eu falei, eu quero viver para esse Jesus, ainda que a minha alma esteja ferida. E o Senhor foi fazendo uma grande obra. Terminei o seminário, voltei a receber convite, ia ministrar nas igrejas.
arrebentada. Eu era 20 quilos mais magra. Essa parte eu até queria um pouquinho. Que eu recuperei muito. Aí eu ia ministrar nas igrejas, muito triste. Um dia um grupo de amigas minhas, pastoras, falou assim: a gente vai te dar um dia de beleza, Carmozina. Eu falei: entendi o recado, amadas. Me levaram para o dia de beleza, fecharam o salão, pastora. Chegaram lá, tinha uma pastora terminando uma escova. Ela falou: a gente só vai terminar a escova da pastora e vamos te atender, Carmozina. Vamos fazer sua unha, sua sobrancelha, cuidar dos seus cabelos, para ver se ele volta a crescer. E aí, quando a pastora terminou de fazer a escova, que ela ia embora para o salão, ficar só para mim, ela falou: vamos orar, que crente ora, né? Ela começou a orar e ela falou: menina, eu vejo você casada. As minhas amigas: não fala isso, porque eu detestava falar de casamento. E as minhas amigas ficaram arrasadas, porque me levaram ali para ter um dia bom e a pastora falando de casamento. E ela falou: eu vejo uma aliança, que o nome é restituição. Eu falei: será, Deus? Passou um tempo, fui ministrar no congresso de adolescente, cheguei no congresso, 7 horas da manhã, irmãs. Cheguei sozinha para ministrar no culto da manhã. A pessoa que me recebeu falou: vou pegar um café. Eu falei: tudo bem. Quando ela virou, ela já virou no poder. Eu falei: que é isso? Quem dá lugar 7 horas? 7 horas eu estou esperando minha alma voltar. E ela falou para mim: Deus manda te dizer que você perdeu uma coisa muito importante, mas Ele vai te dar em dobro. Naquele dia eu estava de poucos amigos. Eu falei: não tem como. Perdi marido, vou ter 2 maridos. Ela falou: não sou criança não, hein, menina? Deus vai te dar um homem para casar e outro para gerar. Você vai numa igreja, vai sentar do lado de um homem, vai conhecer ele e vocês vão se casar. O tempo passou, cada vez mais ministrando, sempre nos altares. E eu vou falar uma coisa para você agora que tem ministério. Preste atenção nisso, porque o Senhor me inclina a falar isso. Muitas vezes você vai se sentir incapaz de subir aqui e entregar algo para alguém porque é você que precisa. Mas lembre-se, a palavra é uma espada de 2 gumes. Enquanto você manuseia ela para cortar alguém, ela te corta. E aquele que faz a ferida sara. Então não pare de entregar achando que você não tem o que servir. Porque quem supre as suas bandejas é Ele. Aquele que te chamou para o ministério te sustenta. Não saia por causa de dor. Ah, estou sofrendo, vou largar. Não, está tudo errado. É sofrendo que tu vem. Quer Ele trabalha e te cura. Crente maduro serve assim, a gente não serve só na bonança. E aí, um dia fui ministrar num culto jovem. Cheguei lá, vi um rapaz na bateria. Falei: isso aí dá uma melhorada no meu dia. Mentira. Mas tem a foto, eu e meu esposo sentados um do lado do outro, sem se conhecer. E ele orou por mim, nós nos casamos, o Senhor fez uma obra e eu tive o Gael. Mas por que eu estou contando essa história? Quando o Léo morreu e eu fiquei viúva, havia uma expectativa muito grande de que eu desistisse de tudo. As pessoas me tratavam o tempo todo assim. Elas falavam: Carmozina, não desiste. Carmozina, não larga Jesus. E é claro que teve momentos que a vontade era não de desistir de Jesus, mas de desistir da vida. Tem dor que nos atravessa que a gente simplesmente fala: daqui não dá mais para mim. E eu sei, eu já vivi isso, nós ouvimos o testemunho de alguém que viveu isso aqui, e com certeza se eu passar o microfone vai ter 1, 2, 3 irmãs que vai testemunhar disso. Mas nós precisamos colocar a nossa fé acima das nossas alegrias e das nossas dores, porque quando a gente olha para Jesus, tudo isso aqui é passageiro. A vida com Jesus é vida de eternidade. E aí é interessante que no Apocalipse, quando Jesus se manifesta agora em glória, não é mais o Jesus crucificado, agora é o Rei dos Reis, o que tem pés como de latão reluzente, o que tem os olhos como chama de fogo, o que tem um cabelo mais branco que a neve. Ele diz assim: eu sou o descendente de Davi, a raiz de Jessé. Como que Davi se tornou uma referência para Jesus? Como que Lucas escreve um homem segundo o coração de Deus? Como que eu e você chegamos nesse lugar? Não é desistindo, não é permanecendo no chão, não é chorando quando o Senhor já liberou decretos, mas é adorando aquele que é digno de honra, glória e louvor. E o que o Senhor vai fazer, Ele vai fazer porque Ele é fiel, e quando Ele promete, Ele cumpre. E o Senhor deu família, deu filhos, mas não é esse o ponto. O ponto é, eu e você temos maturidade para adorar, mesmo que a expectativa de todos seja que a gente fique no chão.
que a gente cometa uma loucura, agora Davi enlouquece. E talvez tenha um público dizendo, agora ele enlouquece, agora não dá mais para ela, agora ela está falida. Aí vem o Deus que tudo pode falar, disseram que você estava falida, toma 2 lojas. Toma logo 2. E só de início, que eu creio que vai vir mais. Quando a gente decide servir para além das nossas feridas e as nossas dores, é uma oportunidade da gente ver Ele fazer o novo de novo, porque Ele é o Deus que tudo pode. O que o Senhor ministrava o tempo todo no meu coração quando eu preparava essa palavra não se torne um crente, uma cristã, que na dor faz birra, que no problema desiste, que na angústia chuta o balde. Principalmente você, e você sabe que é com você, você é marcada. Quando a gente é marcada pela glória do Senhor, a gente tem 2 trabalhos, a gente chuta o balde e depois vai lá buscar. Quem já viu essa palhaçada? Você fala, eu vou alargar tudo. Mentira, quando dá 15 para as 6, você está se arrumando, porque a tua alma chama o seu amado, você sente saudade da presença dele, e você sabe que você pode perder tudo, mas não pode perder quem ele é, porque sem ele a gente não sobrevive. É ele que nos aviva, é ele que nos sustenta. E tudo que tem na terra é muito bom, o casamento é muito legal. Tem tanto desafio, mas é uma bênção ter família, ter filhos, coisa maravilhosa. Viajar, ter dinheiro, nossa, dirigir, ter carro, terminar uma faculdade. Nossa, como é bom terminar uma faculdade legal. Você pega aquele diploma, você apresenta o TCC, passar no concurso, fazer coisas especiais é muito bom. Mas nada se compara a dançar na presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, de saber que um dia Ele vai falar assim, entra minha filha, senta na mesa que eu preparei para ti. E isso tem que ser o topo da nossa vida. Jesus está dizendo assim, vai ficar no chão até quando? Tu é madura, você já sabe como é que eu trabalho. E crente maduro é assim, né? Ele quer ficar arrasado, mas o Espírito Santo fala logo no nosso coração. Levanta, quem já viu isso? Você fala só mais 5 minutinhos chorando, Senhor. Mas Ele tem uma obra na tua vida. Ele tem pressa, não é porque Ele está passando por cima dos seus sentimentos, mas é porque Ele quer fazer algo tão lindo através de você, através da sua história, pegar a tua dor e sarar, para que o nome dEle seja glorificado e para que Ele possa te usar para sarar outras cristãs maduras. É o caos, tudo certo. Tá fazendo o quê? Tô me levantando. Para quê? Tomar banho. Para ir aonde? Me arrumar. Para fazer o quê? Adorar o meu Deus. Nada me separará do amor dEle. Nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestade, nem o passado, nem o presente, nem o porvir. Foi o que Paulo entendeu. Foi o que esses homens entenderam. Por isso, foram dignos de ser chamados amigo, segundo o coração. Ah, mas tinha uma vida tão confusa. A gente tem. Mas se a gente aprender a se render a quem Ele é e amá-lo independente das nossas questões, entregar o comando da nossa vida para Ele e confiar que Ele pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, Ele é fiel para mudar a nossa história. Hoje, infelizmente, pessoas abandonam Jesus por tantas coisas. Eu não vou chamar aqui de pequenas porque eu jamais iria minimizar a dor de alguém. Você sabe as suas dores. Você sabe também as suas angústias, as suas alegrias. Você se conhece. Mas não deixa nada te separar do amor de Cristo. Não deixa nada te afastar. Não entre em birra com Ele. Ele é seu amado. Ele te salvou, te curou, te chamou para perto. E ainda tem uma história para você, porque eu costumo dizer que Ele não gasta ar. Se eu e você estamos de pé, é porque Ele está fazendo uma grande obra e vai permanecer fazendo. Então não saia da presença do Senhor. Para mim, o que fez Davi, e aí é a conjectura da Carmosina, tá? O que fez Davi ser chamado um homem segundo o coração de Deus não foi as 73 músicas que ele escreveu.
Isso contribuiu. Não foi o instrumento que ele inventou. Isso também contribuiu. Não foi não ferir Saul. Isso também contribuiu. Mas o que fez ele agradar tanto o coração de Deus é que ele não desistia do relacionamento. Fique de pé no seu lugar. Eu quero te convidar a não desistir do seu relacionamento com o Senhor. Eu não sei qual é o cenário da sua vida na atualidade, o que você tem vivido, mas eu quero fazer uma oração por você, agora que eu vou passar o microfone. Feche seus olhos no seu lugar. Se de alguma forma tudo que eu ministrei aqui fez sentido para você, eu queria orar junto com você. Eu queria que você desse um passo de fé. Você pode sair do seu lugar e vir até aqui à frente e orar comigo? Faça isso muito rápido, porque a nossa hora já é avançada. Mas eu quero que você coloque a sua vida diante do altar. Talvez a expectativa do mundo, a expectativa do inferno, talvez alguns olhem e falem: agora acabou. Mas tu é adoradora. Você ama, você conhece o olhar do seu amado, você conhece a voz dele, você teve experiência com ele. Você sabe que o amor dele é melhor que a prata, que o ouro, que o vinho. Chegue para frente. E eu quero te convidar a escolher ele mais uma vez, de novo e de novo e de novo. Feche seus olhos no seu lugar, vamos fazer essa oração nesse momento. Senhor, eu quero colocar a minha vida e a vida das minhas irmãs diante de Ti. Eu não conheço as histórias aqui, Senhor, mas o Senhor conhece. O Senhor conhece as dores, conhece o sofrimento, conhece as mágoas. Mas eu quero te pedir, faz os nossos pés inabalável na jornada. Nos firma em Ti, Deus. Alguma coisa esses homens viveram. Davi viveu para te querer, te escolher sempre. Implanta em nós um amor que nos faça sempre olhar para quem Tu és. Porque só Tu tens palavras de vida eterna. Vem com cura nesse tempo. Que esses 3 dias seja tempo de bálsamo, tempo de crescimento, tempo de mudar a rota, tempo de olhar para o Senhor, tempo de não desistir, tempo de ter joelho firmado em Ti e não titubear. E se necessário for, nos faz mais apaixonados pelo Senhor. Porque nós sabemos que nós só temos a Ti. Com Tua glória sobre mim, enche-me de Ti, até transbordar. Eu nunca vou me saciar. Enche-me de Ti, até o pão que desceu do céu, fonte de vida, Emanuel, com Tua glória sobre mim, enche-me de Ti, até transbordar. Eu nunca vou me saciar.
enche-me, até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me, até transbordar. Onde iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna. Pra onde iremos nós? O Deus Emanuel, enche-me, enche-me, até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me, até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me, até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me, até transbordar. Enche-me, Deus, 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 enche-me. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me, até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me, até transbordar. Coloque suas mãos em posição de receber. Às vezes a gente passa por estações na nossa vida que a gente acha que ela é o fim. E eu achei que meu fim era em 2013. Eu achei que ali tinha acabado. Nunca imaginei 2025 vivendo a realidade que eu estou vivendo. Mas nessa noite eu quero declarar um tempo novo sobre as nossas vidas. O Senhor manda te dizer: resista na angústia e Ele vai trazer uma nova estação. Resista na angústia, continue adorando, não desista, continue glorificando, ainda que em passos lentos, mas caminhe na presença e você vai ver com os olhos da fé o Senhor fazer infinitamente mais. Não se perca nas suas dores. Permita que o Senhor faça algo novo e que o nome dele seja glorificado. E se você crê, dê o aplauso mais forte que você puder ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Vamos voltar para os nossos lugares. Que noite! E é só o começo. Quem recebeu? Aleluia! Graças a Deus. Foi uma noite abençoada, uma noite de palavra, uma noite de maturidade. Amém, mulheres?
e amanhã continua, e domingo continua, para a honra e glória do Senhor Jesus. Quero chamar a pastora Ilta. Eu tenho um recadinho para vocês. Os livros já estão lá atrás, tá bom? Quem tem a vontade de adquirir os livros da missionária já estão lá atrás. E eu queria que o Ministério de Mulheres viesse aqui também. Pastora Ilta pode vir. Meninas, eu quero gravar um videozinho com vocês, bem animado. Amanhã é que dia do mês? 23. As que são aqui da igreja, a gente ensaiou durante a semana. Então, no dia 23, nós vamos convidar as mulheres para estarem aqui, correto? Então, a musiquinha vai ser assim como... Cadê o louvor? Vem cá, vem ver, vem cá, vem ver. Dia 23 de agosto, Deus tem bênção pra você. Fica de pé, nós vamos gravar, porque nós vamos botar nos canais da igreja. Vai estar todo mundo aqui convidando, amém? Então, meninas, preciso de alguém para gravar. A gente vai gravar, vocês gravam de lá para cá, que é para pegar a igreja toda. Gente, ânimo. Ó, todo mundo aqui tá cheio do Espírito Santo. Enche-me, amém? Então, vamos lá. Ó, vocês vão olhando para elas. Quem vai gravar? Quem vai gravar, gente? Erro nos bastidores, mas tá tudo certo. Amiga, meu celular tá aqui. Aí vai gravar, vocês vão olhando aqui, a gente vai gravar vocês. Ânimo. Vamos ensaiar enquanto ela tá pegando. Então, como é que é? Vem cá, vem ver, vem cá, vem ver. Dia 23 de agosto, Deus tem bênção pra você. 23 de agosto, Deus tem bênção